Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conversas com o Universo, este espaço em que nós falamos sobre espiritualidade, autoconhecimento, sobre a vida, afinal, estamos aqui para que ela seja vivida ao máximo, na plenitude da experiência, sem medo de sermos felizes. É isso que nós desejamos, em essência, é o que a sua alma anseia, é por isso que você está aqui. Se você deu play nesse vídeo é porque você está pronta para mergulhar mais fundo para dentro de você. É isso que você vem sendo compelida a fazer, um mergulho interno, inspirada pela sua própria equipe espiritual, pelo seu próprio eu superior, que você está pronta para isso. Então vem comigo, vamos mergulhar. Falando em mergulhar, hoje eu quero falar justamente sobre as nossas águas, sobre as nossas emoções, sobre o rio da vida, que deveria ser fluido, leve, contornando eventuais obstáculos sem maiores dificuldades. Mas às vezes parece que tem uma barreira nesse rio. Às vezes parece que o curso do rio é desviado. Às vezes a gente sai do nosso rio, do rio da nossa própria vida. É quando as coisas parecem travar, quando tem algum aspecto da vida, embora os outros estejam bem, tem um aspecto da vida que parece truncado, parece paralisado. Às vezes é o corpo físico que tem alguma manifestação de bloqueio, de dor, de sintoma, de impeditivo, de limitação. Às vezes é o campo emocional, às vezes é o campo mental, que paralisa você em algum aspecto, que limita a sua experiência, que impede você de ser plenamente feliz, como um rio que flui, o rio da abundância, a água que dá vida. Afinal de contas, estamos onde? No planeta Água. O fato de estarmos em um planeta composto majoritariamente por água, pelo nosso corpo ser composto majoritariamente por água, que simboliza as emoções, já não deveria ser um sinal suficiente do Criador de tudo o que o caminho é para dentro, que o caminho é o mergulho nas suas águas, nas suas emoções? E tá tudo bem se ainda não é fácil fazer isso. É por isso também que você está aqui. Porque nós fomos moldados, desenhados, compactados dentro daquela lógica do penso, logo existo. Então, tudo o que não é palpável, tudo o que não é facilmente interpretado e compreendido pela mente racional ou a mente do ego, segundo Eckhart Tolle, autor que eu super mega recomendo, parece que não tem validade. Então, a informação que eu recebo por meio das minhas águas, das minhas emoções, do que eu sinto, do que eu pressinto, da minha intuição, parece que não tem valor. Eu coloco em dúvida. E aquilo que eu recebo no WhatsApp, nas redes sociais, que tem lógica para minha mente, pode nem ser verdade, mas para mim vira verdade, porque a minha mente aceita. E às vezes eu posso estar sendo enganada, ludibriada, manipulada, mas para a mente está tudo certo. Aquilo faz sentido, ela aceita como verdade. Acontece que a leveza desse rio, a fluidez desse rio, passa por um conceito que muitas vezes é incompatível com esse enclausuramento da mente, do ego, que é a autenticidade. Se você observar, trazendo a conversa de novo para a rede social, parece tudo meio igual, meio harmônico demais. Todo mundo faz o mesmo tipo de conteúdo, todo mundo posta as mesmas coisas, ninguém posta sobre dor, né? Ninguém diz, olha, gente, hoje eu tô péssima, hoje eu tô infeliz, tudo deu errado na minha vida. Tudo meio igual. Os cabelos são parecidos, as maquiagens são parecidas, as roupas, a tendência, tudo meio uniforme, né? O jeito de falar, a linguagem de falar. Onde é que fica a autenticidade aí? A gente foi tão compactado em caixinhas que a gente se desconectou dessa nossa essência autêntica, dessa nossa verdade.
E se essa conversa está meio desconfortável, tá tudo bem também, porque o ego fica se remexendo na cadeira. Como assim, autenticidade? O que é o ego, caso você não saiba, não tenha assistido os últimos episódios, né? O ego é o falso eu. É uma identidade construída como uma estratégia de sobrevivência. Então, para eu conseguir transitar nessa sociedade da maneira como ela está constituída, eu entendo que eu preciso ser aceita. Então, eu vou sempre apresentar uma versão mais palatável de mim, uma versão mais agradável, mais propensa a ser aceita, a receber boas oportunidades de trabalho, a receber boas conexões e relacionamentos, e assim por diante. E aí, a gente tenta agradar, a gente tenta ser bom, a gente tenta parecer bom, a gente tenta se encaixar, a gente tenta não destoar muito. E aí, por que será que as pessoas estão tão infelizes? Será que a gente não se afastou demais da nossa essência, da nossa autenticidade? Quem será que criou uma barreira no rio da sua vida? Será que não foi você mesmo, quando você aceitou essas máscaras, essas identidades que não necessariamente correspondem à sua essência? É que eu não falo num lugar de julgamento, eu tô falando porque eu passei esse processo. E foi muito duro para mim me reconhecer para mim mesma que eu não estava sendo eu. E eu não considero que eu estou plenamente azeitada, encaixada no meu lugar no mundo. Mas isso é um processo, é uma caminhada. E eu garanto para você, fica comigo, que quanto mais a gente caminha, mais as coisas se encaixam. Sabe aquele ditado que diz que no andar da carruagem as melancias se ajeitam? É um processo. Se você está disposta a percorrer esse caminho, a fazer essa jornada, viver esse processo de reconhecer quem você verdadeiramente é e quais são essas identidades que você assumiu como verdadeiras, para que você possa deixá-las ir, aí o rio da vida volta a fluir. E o que significa um rio fluido? Um rio sem barreira, né? Sem barragem, sem grandes rochas obstruindo o fluxo, sem poluição, sem assoreamento. É um rio natural, livre, leve e solto, que corre e que faz parte de um ecossistema, que nutre esse ecossistema, que possibilita o desenvolvimento de muita vida animal, vegetal, de vidas que a gente não vê, né? Vidas microscópicas. Então tem muita vida dentro e ao redor de um rio. Só que para que ele proporcione toda essa vida, toda essa prosperidade, toda essa energia, esse movimento, ele precisa estar sendo o que ele é, para o que ele foi criado. Um rio que flui. Então, o rio vai ser aqui a figura que nós vamos trazer para a nossa mente para pensar o que seria o ideal, né? Qual é o lugar em que a gente se encontra com nós mesmas, em que a gente vive uma vida com sentido, com alegria, com motivação e com a sensação de que todas as áreas estão fluindo. Não necessariamente exatamente o que a gente quer, porque isso é do ego, e é esse falso eu que precisa ter controle. Mas a gente consegue se movimentar, fluindo como um rio. A vida se torna mais leve a partir do momento em que a gente reconhece a nossa essência e se permite sermos autênticas, ocupando o nosso lugar no mundo. Eu costumo dizer que a vida é como um grande jogo. E todas as pessoas que estão aqui nesse planeta são como peças de um grande quebra-cabeça. E você é uma peça única. Existe um espaço nesse grande tabuleiro que está reservado para você. Nenhuma outra peça pode ocupar esse espaço que está destinado para você. E quando você ocupa esse espaço, é como se você removesse toda a poluição, todas as barreiras, todas as rochas, limpasse o rio para que ele fluísse. A vida começa a fluir, você prospera naturalmente sem esforço. Parece fantasioso?
É porque nós fomos compactados, lembra? Nós fomos compactados, nós fomos colocados dentro de caixas. Eu digo que o ser humano é como um tufão engarrafado. Pensa, como que você pega um tufão e coloca numa garrafa? Uma garrafinha assim. Quanta intensidade tem aqui dentro, que quem olha de fora nem conhece, nem imagina. Quanta intensidade está represada aqui. Então, despir-se dessas máscaras, identidades falsas que o ego criou para nos proteger, é permitir que toda essa intensidade transborde, expanda e traga para nós, por ressonância, tudo aquilo que é compatível com toda essa energia que nós temos, que o nosso ser de luz, em essência, possui. É reconhecer a nossa alma, é reconhecer a nossa luz. E eu falo especificamente aqui com mulheres, eu acredito que se você está aqui, você está buscando um equilíbrio maior da sua energia feminina. Com esse é o propósito desse vídeo. Então, seja você num corpo biologicamente feminino ou masculino, se você está aqui, é porque a sua alma trouxe você até aqui, para que você se reconectasse com a sua energia feminina, que é justamente essa energia de águas, de emoções, de fluidez, de receptividade, de criação, de proporcionar a vida, de fertilidade, de abundância. Então, a energia feminina é que traz essa fluidez. O masculino nos coloca nas caixas quando isso é necessário, não precisa ser o tempo todo. Esse é o drama da nossa sociedade hoje, né? É o drama das nossas vidas. A gente ficou tempo demais dentro dessas caixinhas. A energia masculina, ela não é vilã, assim como a feminina também não é. A gente precisa buscar um equilíbrio. Quando eu preciso fluir, quando eu preciso aterrar. Quando eu preciso me movimentar, quando eu preciso parar. Quando eu preciso falar, quando eu preciso silenciar. Quando eu preciso reagir, quando eu preciso digerir, antes de dar uma resposta. Então, é o balanço, o equilíbrio dessas duas forças que estão dentro de nós. Então, no meu processo de autoconhecimento, na minha jornada de, primeiro, reconhecer o meu rio, identificar o que estava impedindo a fluidez, depois limpar e começar a curtir essa fluidez, houve um processo. Houve um processo que envolveu várias técnicas, vivências, reflexões, mini processos dentro desse grande processo. E tudo passou por uma palavra muito conectada com a energia feminina, que é sentir. Então, a gente precisa da mente, o universo é mental, né? A lei do mentalismo é uma das leis herméticas. Se você não conhece o Caibalion, eu super recomendo que leia. Faz todo sentido para a gente entender o funcionamento do universo, do mundo, das pessoas. Então, o universo é mental. Tudo que existe um dia foi uma ideia. Tudo que foi criado iniciou no plano mental. A mente não é nossa inimiga, não existe isso. Isso é uma questão da nossa dualidade aqui na terceira dimensão. As coisas não são ou só boas ou só ruins. Então, como eu falei do feminino e do masculino, é uma questão da gente balancear. Acontece que o rio não flui quando a gente está só na margem, parado, de mãozinha na cintura e dizendo: olha aqui, ó, seu rio, não pode, não faz sentido fluir assim. Eu quero colocar uma barreira aqui de concreto dos lados, porque não faz sentido essa margem ser de um lado assim, do outro lado assim, não tem uma regularidade, isso não faz sentido para mim, eu quero te controlar. E aí o rio não flui, porque a gente intervém em algo que é natural e que já é próspero por si só. A mente não precisa controlar o ser. O ego não precisa controlar o ser. O ser já detém tudo. O ser que está aqui engarrafado, lembra? O que está aqui preso, e que quando a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente aprende a liberar,
O que está aqui dentro, o conteúdo dessa garrafa, não precisa dessa garrafa. Não precisa de ninguém que está fora da garrafa dizendo o que aqui esse líquido precisa fazer. Ele já sabe tudo. Mas, para viver essa experiência aqui na Terra, o ser, essa potência, esse tufão que encontra-se engarrafado, precisa de um mecanismo que possibilite ele ficar, de certa forma, compactado, menos fluido, porque essa dimensão exige isso. Tem uma figura que eu gosto muito, uma analogia que eu gosto muito, que diz que a mente do ego, é como uma máscara de mergulho. Então, o ser infinito que você é, sua alma infinita, em todo o seu esplendor, em toda a sua abundância, em toda a sua luz, quando decidiu encarnar aqui nesse planeta, e não é por acaso, você não foi obrigado nem empurrado, você escolheu. Você quis estar aqui para experimentar isso, inclusive isso, estar aqui preso nesse recipiente pequenininho. Você precisava de um mecanismo para conseguir separar as coisas, tá? Onde começa o outro e termina eu? Onde começa eu e termina o outro? Como que eu separo as coisas? Porque eu vim aqui para experimentar como é me sentir amada, como é me sentir rejeitada, como é amar, como é rejeitar, como é repudiar, como é querer bem. Eu vim aqui experimentar tudo isso. Então, eu não posso mais estar misturada com o todo, eu preciso de alguma forma estar separada. Então, a mente do ego, justo essa que cria o falso eu, as máscaras, as armaduras, as camadas que nos protegem, esse ego é como uma máscara de mergulho. Então, quando eu venho para a Terra, é como se eu mergulhasse num oceano profundo. E para que eu conseguisse enxergar melhor, eu precisasse de uma máscara de mergulho. Então, eu coloco a máscara e enxergo a profundidade e todas as texturas com clareza. Porque o aparato que eu estou usando aqui para essa viagem, para esse mergulho aqui nesse oceano profundo, não me dá essa visão clara, né? Eu preciso me adaptar a esse ambiente, eu preciso dessa máscara de mergulho para enxergar bem. O problema foi quando a gente determinou que essa máscara de mergulho tinha que dizer para onde a gente tinha que ir. Essa não é a função da máscara de mergulho. A função dessa máscara de mergulho, a mente do ego, é permitir que a gente enxergue as coisas como elas são aqui nessa realidade. Então, onde começa eu, onde termina você, né? As coisas separadas, para que eu possa experimentar. E a gente começou a dar muita função. Então, essa máscara de mergulho tem que não só me mostrar as coisas, mostrar para o ser como que funcionam as coisas aqui nessa dimensão. Ela tem que calcular, ela tem que prever, ela tem que calcular riscos, né? Ela tem que interpretar, ela tem que colocar as coisas em categorias, em caixinhas, ela tem que controlar. O que mais? Quanta coisa, quanta função a gente deu para essa máscara de mergulho. E você percebe que uma máscara de mergulho, ela não foi criada, lembra? Ela também foi uma ideia, ela também veio do mental, ela também foi idealizada com um propósito. Não tem como, depois que ela está criada, ela não tem como assumir tantas outras funções. É como se você pegasse uma xícara de café e determinasse que, a partir de agora, ela tem que levar você até o seu trabalho. Ela não tem como fazer isso. Ela é uma xícara de café, o propósito dela é outro. Então, a gente deu muita função para essa máscara e, de alguma forma, parece que ela deu conta dessas funções. Mas tudo isso não passa de uma ilusão. E a gente está cada vez mais enrolado, foi ficando emaranhado nessa confusão da mente, com a ilusão de que a gente tem controle, de que a gente pode calcular, prever, antecipar, né? E a gente está aqui enrolado, se debatendo com uma máscara de mergulho, esquecendo que a gente é um tufão que está engarrafado. E aí, como faz para se reconhecer como tufão? Eu preciso parar de ficar me debatendo nesse emaranhado, eu preciso parar. Sabe a areia movediça? Quanto mais você se mexe, mais você se afunda, né? Então, para.
para, silencia. E aí você vai conseguir escutar o seu ser infinito. É sobre isso quando a gente fala do sentir, do coração. Eu começo a acessar outros tipos de informação que estão além do que a mente do ego dá conta, ou a gente acha que ela dá conta. Então, parar de se movimentar, silenciar, permitir. Eu diria que uma palavra-chave, antes de sentir, é permitir. É permitir que a sua essência, a sua alma abundante, imensa, eterna, permitir que ela se manifeste. É muita arrogância do nosso ego achar que tem controle de um tufão engarrafado, só porque ele está engarrafado. Quando esse corpo ou a garrafa morre, o ser infinito continua sua existência, sua jornada, livre de todo esse aprisionamento. O corpo perece. A mente acha que tem controle do ser infinito. Ela mal e mal tem controle do corpo, né? Então, estou trazendo essa conversa toda para você, que pode parecer uma maluquice, para que você permita que a sua alma comece aos pouquinhos a falar através de você. Que ela comece a trazer direcionamento. Então, se você está até agora aqui nesse vídeo, é porque a sua alma está sussurrando nos seus ouvidos. Ei, tem mais coisa para você aí. Tem muito mais coisa para você aí. Você não é essa garrafa. Você não é esse falso eu que está querendo controlar tudo, que está colocando você numa areia movediça de emaranhados. Você é um ser infinito. Ei, somos nós. Essa alma, essa intensidade que você não toca com essas mãos, não enxerga com esses olhos, mas sente com o coração. Então, o esforço que você tem que fazer não é um esforço. Na verdade, você não tem que fazer nada, você tem que parar de fazer. Para tudo. Você tem que permitir que essa alma se manifeste. Silêncio. Ah, mas a mente não para. Silêncio. Foram muitos anos de distorção dessa máscara de mergulho que recebeu um peso gigantesco. Ela está sobrecarregada. Não vai ser da noite para o dia que ela vai ficar em silêncio. Mas se você não começar, isso nunca vai acontecer. Persista. Conecte-se com a inteligência da sua alma. Permita que ela fale. É só isso. Não é esforço, não é fazer. É parar. Parar. Shhh. Para. É não fazer. É não reagir. É silenciar. É deixar o corpo ficar desconfortável, a mente ficar desconfortável e ficar ali em tempo em silêncio. Se está muito difícil, vai lá no Spotify, permita-se meditar. Meu canal de meditações guiadas, escolhe uma ali aleatória, começa com a meditação guiada, até que você consiga parar e ficar em silêncio. E permitir que a sua alma se manifeste. Então, o recado que eu quero deixar para você hoje é: o rio da sua vida vai voltar a fluir quando você permitir que o seu ser infinito, a sua essência verdadeira se manifeste. Menos esforço, menos ação e mais permissão e silêncio. Menos máscara de mergulho, mais luz. Você não é a máscara de mergulho. Solta. Para de te agarrar dessa máscara de mergulho com tanto orgulho da sua razão, da sua capacidade de compreensão da realidade. Isso é tão pequeno que você não faz ideia. Isso é tão pequeno. Você é muito maior do que isso. E tem muito mais informação, compreensão, sensação, emoção disponível para você. Muito mais experiência disponível para você, aqui mesmo, nessa dimensão. A partir da sua permissão para que a sua essência verdadeira fale através de você, através desse aparato. Permita-se ser
quem você é de verdade. Permita-se ser a peça do quebra-cabeça que ocupa o seu lugar nesse mundo, que não é uma garrafinha. Esse não é o seu lugar. Você não veio para cá para ficar aqui, preso nesses limites. E eu até usei, né, a comparação do corpo com a garrafa, mas a garrafa também é um conjunto de prisões mentais às quais a gente se submeteu, às quais a gente escolheu, consciente ou inconscientemente, ficar preso. Então, medite, silencie, pare. Se não souber para onde ir, pare e deixe, permita o seu ser falar. Permita o seu ser se manifestar. Se você não souber o que fazer, pare, não faça nada. Silencie e deixe o seu ser se manifestar. Se você não vê mais saída, pare. Pare. Silencie e deixe o seu ser infinito falar. Foi um prazer estar aqui, compartilhando essas reflexões. Espero que faça sentido, que ressoe aí no coração. E vou adorar saber como que chegou todo esse papo maluco aí para você. Deixe seu comentário, estou te esperando. Até o próximo episódio.